Esse aqui vai devagarinho. Você já sabe as regras. Se precisar pedir ajuda, a gente dá. Se você quiser parar, a gente para. A gente vai com jeitinho, com cuidado. Tá legal? E se você quiser, você vai sair melhor. Tá certo? Realmente é uma barra. Tá certo. Legal. Tá bom? Vamos começar? Tá. Então conta aí o que é que tá fugindo tanto. É que é difícil até te falar, porque as imagens são muito fortes. Muitos fortes. Na hora que a gente foi ajudar, então ele não podia, tu tinha que ficar forte, né? Até para poder amparar aquela família, aquela mãe, aquele pai, né? Então as cenas, elas vêm, né, dos corpos, principalmente da quantidade de corpos. E aí é muitos jovens. E todo aquele desespero, né, das pessoas e a impotência. Na realidade é isso, assim. Né? Então eu acho que a gente acaba se cobrando do que a gente não fez. Então é bem difícil. Então, o que está mais difícil é a parte das imagens lá em Santa Maria. Isso foi quanto tempo depois do incêndio? De manhã, porque eu fui ajudar, de manhã, nós recebemos a notícia. Eu e meu marido fomos caminhar nas 9 horas da manhã. E aí a vizinha já estava na rua e a gente escutou na madrugada os bombeiros, as ambulâncias, mas a gente achou que fosse um acidente bem grave, mas não, nunca dessa proporção. E nós saímos para caminhar, às 9 horas, um pouco antes talvez, e a vizinha já gritou: vocês souberam que aconteceu? Não. Pegou fogo na porta, né? E tá, mas assim, tem bastante mortes, mas não tem a proporção, né? Aí nós fomos para casa e pegamos a TV e ele começou a ir. E cada vez aumentava o número de mortes. Era 30, era 40, era 100, e aí foi. E aí o telefone começou a tocar, porque eu tenho um filho adolescente, mas aí a amiga dela estava posando lá em casa, meio apavorada, e disse: nunca passa, ela só tem 14 anos, né? Nunca queria sair de casa. E aí meu marido, eu não sou de lá, mas a família do meu marido é de lá, ele foi no pânico, começou a desabar porque eles tinham sobrinhos, né? E aí eu tentava ligar e não conseguia, e aí toda hora dando que precisavam de ajuda lá no Farrezão. Então nós tínhamos um compromisso na cidade próxima, militar. E eu não ia, porque a minha filha estava com a menina, não tinha ido com o meu outro filho. E eu disse: vou ir. E ele disse: não, tu não vai. Né? E ficou emperrando aqui, eu queria ir, né? Até porque estavam precisando de ajuda. E ficou naquela, e eu não conseguia ficar. Então, assim, ao mesmo tempo eu estava muito brava com ele, né? Porque eu queria, né? Era o mínimo que eu podia fazer, né? E aí ele só tô olhando subir a serra, né? E ele saiu de casa, eu já prontamente liguei para minha cunhada: ele só vem para cá, né? Que eu vou lá para o Farrezão ajudar. E deixei as crianças dormindo e fui até meu vizinho, levou que não tinha condições de dirigir. Mas entre tu ver a TV e ver o noticiário que as pessoas estavam passando, isso é uma situação. Agora, tu estar lá foi completamente diferente. Então eu cheguei às 11 horas da manhã e não haviam aberto ainda para o público. Então estava aquela multidão, aquele desespero, aquele caos, né? Lá fora, né, nós nos identificamos, eles já nos passaram. E nós, lá funcionam as feiras, é um centro esportivo, então são vários pavilhões, então tudo se concentra nos 3 pavilhões. Todo à direita, então, onde nós fizemos o acolhimento das famílias, né? Então se formaram grupos, o meu grupo era 8, cada grupo tinha psicólogo, assistente social, enfermeira,
médico, e estava aquele caos, ninguém sabia o que ia fazer, estava todo mundo perdido, né? E aí abrimos os portões e aquelas famílias começaram a entrar e todo mundo querendo saber, né, dos filhos. E nós também não sabíamos, né? Nós não sabíamos o que fazer. Eu não sabia o que fazer, né? A impotência. Né? Eu não tinha o que dizer, né? E aí as pessoas, mas aonde eu vou? Eu lembro bem assim, aonde eu vou ficar aqui, eu vou para o hospital, qual hospital que eu tenho que ir? Não sei, fica aqui, né? Então tu tem que, eles davam os nomes dos filhos, e aquela, então assim, ali já foi horrível, né? A gente já passando mal, eu encaminhava para os médicos, né? E eu me lembro que a médica disse, olha, aqui é uma situação, lá dentro é muito ruim. Quem não tem estrutura não entra, né? Porque tá demais, tá terrível. Só que, aí fomos, e aí começou aquela confusão, até a polícia. Então vamos tentar organizar aqui um pouquinho, né? O que nós vamos tentar fazer aqui agora é um pouco assim, passar tudo isso que você viu, tá? Então, qual seria o ponto de partida do nosso vídeo? Seria a sua vizinha? Seria quando você chegou lá às 11 horas? Onde é que você acha que começa todo esse negócio ruim? Né? Lá dentro. Lá dentro. Começa lá dentro. Tá? Em que momento que você diria? No momento que eu vou os corpos. No momento de levar a família para o reconhecimento. E em que momento você diria que termina esse trecho, né, esse capítulo dessa situação? Quando você chega em casa, quando você sai de lá, alguns dias depois, até agora? Na realidade, assim, depois, uma semana depois eu tirei férias. Então eu me acalmei, né? Eu saí da cidade. Eu acho que termina quando eu saí, mas eu retornei agora, porque isso está tão pesado. Então, durou uma semana. E você voltou lá nos dias seguintes para ajudar ou foi só nesse primeiro dia? Eu voltei na segunda e voltei na terça para levar minha chefe, para ver os locais, até para as reuniões, algumas iam ser realizadas ali, né? A tomada de decisões, enfim. Então eu voltei na terça também. Quando você pensa nisso, nesse impacto, essas imagens todas, né? O que você pensa a respeito que seja negativo, falso e irracional? Eu sou eficaz. E se eu pudesse arrumar tudo isso de uma forma que ficasse boa, tivesse uma varinha mágica, o que você gostaria de pensar a respeito em relação a isso, para que fosse positivo e verdadeiro? Se eu fiz o que eu pude. E quando você pensa naquela cena, nessa experiência, e pensa nas palavras, eu fiz o que eu pude, numa escala de 1 a 7, 7 é completamente verdadeiro, 1 é falso. Quão verdadeiro você sente que são essas palavras para você agora pensando naquilo? Quando você pensa naquela experiência difícil, né, que emoções aparecem para você agora? De desamparo, de impotência. E quanto que te incomoda de 0 a 10? 10 é a máxima perturbação que você pode imaginar na vida, e 0 é nada. Eu gosto que incomoda, acho que não. Então tá. Então você já sabe como é que a coisa funciona, né? Às vezes vão surgir coisas diferentes, às vezes não. O que nós vamos fazer aqui hoje é repetir um pouco essa cena várias vezes na tentativa da gente poder ir sensibilizando, tá? Então eu vou te pedir para você passar o vídeo do começo ao fim, e eu vou fazer os movimentos, você me diz quando você tiver terminado. É legal? Você passa o vídeo, começa ao fim como você sente, e eu vou fazendo os movimentos, você me avisa quando tiver terminado. Deixa o teu cérebro fazer o que tiver que fazer. Se você quiser parar em qualquer momento, você sabe que pode levantar a mão, pode me pedir para parar e a gente para. Eu sei que isso é muito ruim, né? E a esperança é que a gente, podendo trabalhar isso,
vai ficar melhor. Que isso daqui possa melhorar para você até poder fazer o que você quer fazer para ajudar mais o braço. Tá legal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Eu quero que você pense então, naquelas imagens, né? Pense nas palavras da sua incapaz, tá? Sente isso no seu corpo, deixa rolar o vídeo e me avisa quando parar. Tá bom? Das mães que levam os filhos para casa. Os braços estão picando, levando para a corda. Então, Deus tem muita força assim. Eu vou continuar com o movimento visual, mas se em algum momento você precisar chorar ou parar um pouquinho, eu posso continuar no teu joelho?
corpos. E nós entendemos aí as famílias. E veio essa cena assim, empática das duas filhas, assim. E o Eugênio chorava, que chorava. E a solidariedade das pessoas, né? As mulheres fazia uma massagem e se juntou muito naquela família. Eu fiquei ali porque eram pessoas carentes, porque a maioria não eram jovens universitários. E essas duas irmãs, elas eram de uma cidade próxima, da Serra de Itália, e eram pessoas muito humildes, né? E eles não tinham condições, porque até do lado não sabiam dentro de funerária, tá ligado? E então nós ligamos, eu liguei para meus colegas, assistentes sociais, e nós conseguimos, né, que viesse, enfim. Mas me chamou assim a questão, agora me vê, né, me chamou a mobilização das pessoas, né? E ao mesmo tempo assim, aqueles repórteres, eles estavam preocupados não com o sentimento, né? Sim, porque eu lembro que teve esse rapaz que perdeu a esposa, ele teve que voltar para reconhecer, porque eram duas irmãs, então eles teve que voltar porque as identidades podem estar trocadas, e ele não queria voltar, né? Eu fui junto com ele, e aí nós chegamos lá, ele reconheceu, e eu tenho história como era lindo, mas estavam todos, né, pretos, não eram bonitos, né? Muitos, tinha um que eu lembro assim, que eu olhei para esse meu Deus, que tatuagem horrível. Esse me veio muito à mente, assim, vermelho, mas a tatuagem estava todo queimado.
passou. E, de repente, assim, na hora que busca forças, não sei de onde, para poder tentar me ajudar de alguma forma aquelas famílias. Depois eu fiquei mais, eu não entrei mais para aquela caixa dos corpos. E eu disse, eu não posso mais. A gente tem esse muito precisa. Então acho que eu fiz o que eu podia fazer. Então eu fiquei depois no outro paredão, oceano, escutando, e até chamando o psiquiatra, junto, vendo medicação, né, dando banho no banheiro. E então era o que a gente podia fazer. E o nosso papel lá era esse. E aí eu fui para casa, eram umas 6 horas, mas eu saí de lá assim, ficou com o computador na mão, né? Casa das Luzes, mas sabia que era alérgica, né? E aí em casa, em função dos meus filhos, eu também não pude mostrar assim, o quanto eu estava triste, né? E mantei, foi um sofrido, assim, né? E daí de noite eu desabei, né? Experiência inicial que nós conhecemos. Agora, quando você pensa naquilo, qual que te incomoda de 0 a 10? 10 é o máximo, 0 é nada. Não consigo visualizar de uma forma mais tranquila, todas duas. O que é esse 2? É mais aquele corpo, não sei, dois, aquele todo queimado, ali foi asfixia mesmo, né? E um outro, porque as mulheres todas estavam com fulano, né? E esse rapaz não, e depois mostrou muito a foto dele, né, no jornal, e ele me chamou muita atenção, porque ele estava já assim, saindo da altura do corpo, e eu pensava logo que no ano da pele, né?
Quantitativo com o número de 0 a 10. Esse é o máximo do elevado. Eu consigo visualizar, consigo ver, e consigo entender assim, toda a função realmente profunda dentro das minhas condições. De 0 a 10, isso é? O máximo. O máximo é 10, 0 é nada. Então, agora quando você pensa nessa experiência, pensa nesse filme que aconteceu, né? Você tinha falado nas palavras eu sou capaz, mas você também falou que eu fiz o melhor que eu pude, né? E você falou eu sou humana, né? Que cada um fez o melhor que pôde, eu também fiz o melhor que eu pude. Quais dessas expressões você acredita que será melhor para descrever em termos mais adequados a sua situação positiva e da vida em relação àquilo? Eu fiz o melhor que eu pude. E quando você pensa nessas palavras, eu fiz o melhor que eu pude, pensa naquela experiência, numa escala de 1 a 7. 7 é completamente verdadeiro, 1 é completamente falso. Qual verdadeiro você sente que são essas palavras? Eu fiz o melhor que eu pude em relação àquilo que você pensa agora. Sim. Então eu quero que você pense de novo no vídeo. Pense nas palavras, eu fiz o melhor que eu pude, e siga os movimentos. De 1 a 7. 7 é completamente verdadeiro, 1 é falso. Qual verdadeiro você sente que são essas palavras? Eu fiz o melhor que eu pude em relação a isso. Vamos fortalecer um pouquinho mais? Vamos pensar nessa experiência, pensa nessas palavras, eu fiz o melhor que eu pude.
da atenção. Eu me doando. Ao menos que sejamos cada um de um pouquinho. E quanto deve ter sido importante para essas famílias, naquele momento, apesar de estar trabalhando, essa doação. Agora eu quero que você feche os olhos um instantinho, pense nessa experiência difícil, pense nas palavras que eu fiz o melhor que eu pude e veja se tem alguma perturbação no seu corpo ainda. Você sabe que depois da sessão, muitas vezes é comum o pensamento continuar. Então, se continuar, se você tiver as lembranças, sonhos, pensamentos, tudo isso é normal, né? A gente fez a sessão quadradinha, fechadinha, bonitinho que a gente gostaria realmente de fazer, né? É óbvio que não tira a tristeza dessa experiência, né? Eu acho que assim, vai haver continuar vendo uma elaboração desse luto, dessa perda, né? Porque realmente são cenas fortes, mas a esperança é que pelo menos quando você pensa naquilo não faça o mal como você estava no começo da sessão. O que você acha? Com certeza. Volte, pense mais uma vez naquilo, no como é que está. E eu quero te agradecer também pela sua generosidade de compartilhar essa experiência com a gente, né? E que eu espero de alguma forma isso também possa ajudar essas pessoas, né, que perderam tanto, que saberam também que também pode voltar lá e ajudar a tratar dela. E agradecer essa chance de você poder também contribuir mais um pouquinho, se estiver melhor. É legal? Tá, obrigada. Como é que você está hoje? Né? Como é que estão as coisas? Tô muito bem, tô tranquila. Tive uma noite de sono assim, ó, maravilhosa. Nossa, fazia muito tempo que eu não dormia. Né? Me acordo, que é o normal toda noite, né? Tem função de outros, menopausa e tal. Mas assim, dormi muito bem, né? Não tive pesadelos. Até lembrei de algumas cenas, né? Mas assim, de uma forma muito tranquila mesmo, assim. Eu me sinto bem, né? Eu me sinto... A única coisa, assim, ó, é a dor nos ombros, assim, eu sinto uma dor hoje nos ombros muito forte, tanto é que toda hora eu tô aqui, né, me massageando para ver se passa. E aí, o que eu associo, né, é o peso, assim, o que eu tava segurando, né, há um mês, né, tava muito pesado. Então agora a coisa desandou, acalmou, então eu posso, né, tô relaxando, assim, mas eu tô, assim, me sentindo muito melhor. O seu aspecto é completamente diferente. Você parece que rejuvenesceu pelo menos uns 10 anos, Sônia. É impressionante a diferença. Quando você pensa nessa dor nos ombros agora, numa escala de 0 a 10, 10 é a máxima perturbação, 0 é nenhuma. Quanto que te incomoda? Eu acho que uns 4. É? Você topa fazer um pouco de movimento só para ver se a gente consegue resolver isso daí? A gente não tem muito tempo, mas a gente pode tentar, né? Então, concentra-se nessa dor, né, essa perturbação no seu corpo e segue os movimentos. Respira fundo. E aí, melhor.
Bem menos. Até tava assim, um pouco de formigamento, aquela coisa mais leve, bem mais tranquila. 0 a 10? 2 ainda. Vamos lá? Bem tranquilo. Nossa. 0 a 10? Tranquilo. Volta mais uma vez, pensa naquelas cenas que a gente trabalhou ontem, naquela experiência. Como é que tá agora? Bem tranquilo. Eu estava pensando, não tem crença negativa, só positiva, né? Eu sei que eu fiz o que eu podia fazer de uma forma muito tranquila. Até assim, só para complementar à noite, né? Eu me encontrei com meu sobrinho que não mora no Brasil e eles queriam saber, né? E aí eu consegui relatar, né? Sem aquele sofrimento, sem aquele choro, né? Que de tarde eu passei. Claro, a tristeza, isso aí nem se fala, né? A comoção, esses... vai levar tempo pra gente, né? Trabalhar. Isso é normal, né? Normal, dentro do normal, mas assim, ó, de uma forma muito tranquila. Consegui conversar, consegui contar as coisas. O que antes era só começar a falar e pronto, assim, eu não consegui. Né? Então, assim, tô bem tranquila, assim, bem mesmo. Então, Sônia, mais uma vez eu queria te agradecer, né, pela tua generosidade de ter compartilhado isso conosco, né? E realmente, assim, eu acho que a diferença de ontem para hoje é uma coisa bastante grande, bastante significativa. Em geral, o reprocessamento continua depois da sessão, você sabe disso, que mesmo nos próximos dias é possível que outras coisas vão tendo seus desdobramentos, mas também esses ganhos terapêuticos são irreversíveis. Então, a gente sabe que o que você ganhou até aqui, você vai poder realmente guardar isso e segurar. Com certeza, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Nossa. Tá legal? Então tá, muito bem, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E aí, Sônia, conta um pouquinho pra nós como é que você tá, como é que estão as coisas. Faz quanto tempo que nós fizemos aquela sessão? 2 meses. 2 meses, isso mesmo. Quando você pensa, né, naquilo tudo que nós trabalhamos naquela primeira sessão, como é que tá agora? Tá bem tranquilo, né? Eu saí daqui muito bem mesmo. Até porque assim, ó, todo dia na cidade tu te depara com as situações referentes à tragédia, né? Então não é algo que tu esqueça, até porque semana passada teve mais uma pessoa que faleceu, né? Então, e tem muita movimentação, familiares fazendo vigília, então a cidade continua em luto, né? Mas assim, ó, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Não, mas é do fundo do meu coração, assim, o bem que tu me fez, assim, é algo, né? Eu saí daquela sessão no sábado, bom, de noite eu consegui verbalizar, contar tudo que eu tinha passado, eu consigo olhar para a cena, né, para o incidente, assim, de tudo, eu lembro tudo do que aconteceu, né? Claro, a tristeza, ela é normal, mas de uma forma tranquila. Eu sei e eu tenho a certeza que eu fiz o que eu pude, dentro das minhas condições. Um mês depois, né, eu atendi, comecei a atender uma sobrevivente, né, da tragédia. E foi com certeza, assim, e ela está muito bem, né, eu consegui, assim, ela já está saindo, que é uma coisa que ela não fazia mais, inclusive já foi para boate, né. Então, assim, para ela aquilo
e para mim, né, ter esse retorno, né, de uma paciente. E tá super bem, né? E agora eu comecei também com uma que perdeu 2 amigas, né? E também, assim, o sentimento, acho que de culpa é maior do que sobreviveu. Olha só. Né? Porque era para ter ido junto e não foi. Então, só eu podia ter salvado, né? E na realidade não tem, mas assim, tô muito bem, né? E a abordagem é fantástica. Você está usando a EMDR com elas? Estou usando. Tá indo bem. Tá super bem, assim, né? E a família agradece, assim, né? Olha o que tu tá fazendo, né? As pessoas que estão participando dizem, poxa, o que tu fez, né? Que ela mudou tanto, né? E é a técnica, né? É a abordagem que a gente está usando, assim. Eu tô bem e com certeza eu tô conseguindo, né, passar para elas isso. Tá ótimo. Que era isso que a gente estava precisando mesmo, né? Que você pudesse ficar melhor, ou para atender ou não para atender, mas pelo menos em primeiro lugar que você pudesse ficar melhor, porque às vezes as pessoas não se dão conta que assistir tragédia, ou ouvir o que aconteceu, ou ver a sequela da tragédia, também é muito traumatizante, né? Então, mesmo que você não tenha passado pelo incêndio, né, o que você viu foi muito forte, né? Como muito dos médicos, enfermeiros, né, outras pessoas de apoio, né, que e muita gente na cidade, uma cidade relativamente pequena, né, onde as pessoas se conhecem e tudo, e foi um número muito alto de mortes precoces de uma forma tão trágica. E o fato que você já está conseguindo, inclusive, ouvir essas histórias, né, da boca das pessoas que viveram isso, eu acho que isso é muito significativo e, de certa forma, a gente restaurou a possibilidade, né, de você poder ajudar os outros. Com certeza, até porque, assim, e tem histórias, né, agora eu conversei com a mãe de um rapaz que ele perdeu 16 colegas, né, então eu disse que ele sabe que traz, né, ele tá fazendo terapia, eu disse, mas vamos fazer. Né, porque eu atendi a sobrinha dela e ela disse, Sônia, o que tu fez com a mulher? Foi fantástico. Os pais querem vir aqui te agradecer. Eu disse, quem sabe tu traz teu filho. Né? Só que as pessoas assim, elas têm um pouquinho de resistência até por não conhecerem. Né? Então elas estão vendo assim, com as pessoas que estão sendo atendidas, né, e com o resultado que estão tendo. Então, a princípio, esse rapaz também vai vir. Assim, né? Então, mas eu estou muito feliz, muito contente mesmo. Né? E eu quero mais uma vez te agradecer, né? Porque eu acho que assim, apesar de que foi só uma sessão, né? Como deu para arrumar isso daí tudo, né? Em relação a esse trauma específico. E nós temos mais uma pessoa em Santa Maria que pode ajudar as demais pessoas também a saírem dessa. Então isso é muito legal. Eu que tenho que agradecer isso sim. De ter tido a oportunidade, né, de fazer o reprocessamento. Que bom. E mais uma coisa que assim, é super importante, que todos nós que estamos fazendo essa formação tem que fazer o reprocessamento. Né, para ver assim, realmente assim, a importância e a modificação que ele faz. Né, é fantástico. Assim. Porque tu passa isso também para os teus pacientes, essa confiança. Porque a gente passa a acreditar, né, que essa coisa funciona. E eu acho que assim, o que você está falando é importante, né? Quem ajuda as pessoas também precisa ser tratado. Com certeza. Né? Não é só assim os sobreviventes. Quem trata, quem ajuda também precisa disso. Com certeza.